Então, a gente está começando aqui o encontro do Ocupação Psicanalítica Rio com Lúcio Massaferri, que é um grande, querido amigo, companheiro de todas as lutas, que tem um canal incrível chamado Fio do Tempo, filósofo, né, professor, psicanalista, e, enfim, tem muitas outras coisas que vai nos dizer aqui agora. Aí está começando aí, né, a gente está começando essa parceria, né, Portal Fio do Tempo, Portal Favelas, vamos pensar aí para 2023 como que a gente vai articular, né, propostas de decolonização das redes digitais, né, essa nossa proposta, e pensar assim como que essa guerra híbrida pode ser enfrentada também pelo campo da esquerda de uma maneira mais advertida, né, e principalmente a partir da periferia, a partir do campo, né, da luta antirracista, né, e com o protagonismo dos negros, pobres, indígenas, com quem a gente também tem tido muitos contatos, e, enfim, LGBTQIA+, são as nossas frentes, né, o Sem Terra também, já está também em contato com uma associação de sem teto também ali no centro, que a gente vai começar a fazer um trabalho. Então, são esses os nossos companheiros, né, de luta para enfrentar o colonialismo digital. Então, é isso, gente, só para ficar registrado. Vamos começar, então. Muito bem-vindo. Salve, salve, super todo feliz mundo. De te receber. Também, olha, estou muito contente, muito grato, muito contente mesmo de estar aqui com vocês. Não só por poder compartilhar um pouco do que eu tenho feito, né, nesse campo, está sendo construído assim, literalmente com a mão na massa, né, a partir do não saber mesmo. Isso está sendo, ao mesmo tempo, um pouco angustiante, mas é prazeroso. E é muito bom estar presencialmente. Para vocês terem uma ideia, é a primeira vez que eu estou presencialmente com a Mariana. E, inclusive, a gente fez SEPCOP praticamente na mesma época. Formação na pós-graduação de psicanálise, né, universitária, né? Então, isso, inclusive, faz parte do momento que a gente está vivendo, essas coisas, né? A virtualidade entrou com muita força na vida de todos. Tem pessoas, eu sei, que ainda não têm acesso, né? Porque não tem o básico, né? Então, ter acesso significa ter dispositivos e tal, mas, assim, a grande massa, ela está toda hoje quase influenciada até por quem está do lado, né? E, gente, como é que começa isso tudo, né? Como é que começa esse estudo que eu comecei a investir a partir de... Vou botar aqui uma data, gente. Na verdade, foi a partir de 2012. Eu vou explicar o porquê de 2012, mas, assim, com mais propriedade a partir de 2015. 2012, eu estava numa reunião lá no IFIX, né? Como vocês falaram no início, apresentando, tem dupla formação, tem formação na área da psicologia e da filosofia. E eu sou membro de 2 laboratórios de pesquisa do IFIX até hoje, efetivo e tal. Só pesquisador, né? Não sou servidor federal, sou servidor estadual, mas estava lá e era um encontro de filosofia política, um laboratório excelente, que tem lá, liderado pelo Guilherme Castelo Branco, é um dos grandes especialistas que nós temos ainda, né, aqui no Brasil. Posso te interromper só para te oferecer um cafezinho? Claro, eu agradeço Você muito. gosta com açúcar, com adoçante? Com adoçante, por gentileza. Adoçante, tá. O cafezinho meio levanta de fundo, o pessoal faz assim, bem fortinho mesmo, então, tá fechando a gota. Mas vai lá, fica à vontade. E aí, no meio desse encontro, tinha algumas pessoas, o Guilherme chegou e falou assim, isso foi primavera de 2012. Ele chegou com o olho arregalado e falou assim, olha, vou dizer para vocês uma coisa, nós temos uma rede de contato de professoras e professores de língua latina, né? Espanha, Portugal, Uruguai e tal. Tem um golpe se aproximando do Brasil. Aí todo mundo ficou olhando para ele, assim, 2012, primavera, outubro, por aí. Mas, assim, olha, ele vai ser dos mesmos moldes do Paraguai.
Eu confesso para vocês que, na época, eu nem estava tão ligado no golpe que tinha acontecido pouco tempo antes com o Lugo, né? Com isso político, uma espécie de impeachment de última hora. Bom, aquilo ficou sem maiores... ficou aquilo na cabeça. Inclusive, algumas pessoas provavelmente pensando que poderia ser coisa do Guilherme. Assim, chutes e tal, mas um cara muito experiente. Vem o ano seguinte, junho de 2013, né? Eu fui a duas manifestações daquela. É importante dizer que eu fui, né? Eu recuei depois. Muitos foram. Eu também não, assim, eu recuei sem entender porque eu estava recuando, foi pela intuição. Mas eu cheguei aí e tal, e a partir dali, os acontecimentos que todo mundo, eu não vou ficar lembrando tudo, para a gente entrar no núcleo da discussão nossa hoje aqui do debate, aconteceu uma série de encadeamentos de acontecimentos, né? Exemplo, a Dilma despenca, né? A popularidade foi forjada, a gente sabe hoje foi fabricada aquilo, né? Todos fomos atingidos por essa propaganda massiva. Ela despenca 40 pontos na Copa das Confederações, aí começa no não vai ter Copa, toda aquela coisa e tal, sem que a gente coloque de lado o provável situação de haver superfaturamento, tá? Não, a gente não está negando isso, mas assim, a manobra foi toda para esvaziá-la, né? E aí vem as eleições, 2014, e é aí que eu entro num ponto específico. Nesse momento, eu não lembro a data correta, mas eu lembro da época, 2014, final de 2013. Pela primeira vez no Facebook, que eu tinha conta, não tenho mais e tenho um motivo, depois eu digo, eu vi na linha do tempo de um camarada que eu tenho muito respeito pelo trabalho dele, da filosofia, no caso, né? Um depoimento de uma pessoa extremamente, eu acho que foi no final de 2013 para o início de 2014, pelo depoimento dele. Ele falando de guerra híbrida. Eu nunca tinha escutado essa expressão na minha vida. E era uma escrita assim, muito forte, muito bem construída, mas ela estava, sabe, marcada de perseguição. Era nítido isso. E esse camarada ter deixado o outro escrever me chamou a atenção. Porque ele era um cara sempre foi um cara muito criterioso, muito, sabe, pessoa que a gente tem admiração, muito empático e tal. Eu entendi que ele não estava entendendo e deixou justamente por isso, né? E esse sujeito, ele relatava que ele tinha sido preso na manifestação de 2013, que ele estava sendo perseguido, que nós estávamos sofrendo um ataque também de ordem psicológica, através de instrumentos de linguagem, de controle, de perseguição, que ele queria sair do país, e ele tinha certeza que estavam monitorando ele e tal. Ou seja, dava para entender, eu confesso para vocês, que eu fiquei olhando assim, a primeira impressão foi guerra híbrida, uma coisa um pouco paranoica, né? Falando exterminador do futuro, sabe? Não é assim, o cara surtou, né? Mas como, na linha do tempo de alguém que eu tinha um respeito, tenho ainda, né? Muito grande, eu falei, o Filipe deixou isso, cara, eu fiquei com aquilo pendurado. Sabe, eu estou fazendo essa linha, gente, o Portal Fio do Tempo, que é o meu canal, ele tem esse nome por causa do Guilherme, do professor. Isso foi tudo muito pensado. A linha do tempo é como se fosse uma representação do trabalho de genealogia, que não foi eu que inventei. Isso está em Foucault, isso está em Nietzsche, isso está inclusive em Hegel. Se a gente for recuar um pouco, a história da dialética com a história da filosofia é um trabalho na linha do tempo também. Você fazendo uma tese, uma antítese, giro, sem querer falar difícil, sabe? Você testar o que você está pensando, mas será que é, será que não é? Basicamente é isso. E na hora dessa coisa do Facebook foi o que aconteceu comigo. Gente, eu fiquei assim. Bom, eleição, hoje está muito claro, pelo menos para mim, está muito claro, assim, chega a doer. Vem a eleição, aquele clima, né, de estranho, o Brasil tinha tomado uma surra da Alemanha, uma coisa esquisita, tudo muito esquisito. Tudo muito esquisito. A Lava Jato já tinha começado, se eu não me engano, no início do ano, eles soltam aquelas bombas faltando 2 dias, eles sabiam de tudo, tem um vídeo, inclusive, que eu trabalho essa questão, né, a foto de Dilma e de Lula, visivelmente para sabotar o dia do segundo turno. Teve o episódio junto com essa capa, acho que foi da Veja da Isto É,
do suposto fantasioso envenenamento do Alberto Youssef, que bombou no Twitter, e a Dilma ganha, né? Assim, a Bahia virou, né? Foi meio Bahia, né? A Bahia fez um gol, assim, faltou um palmo da linha, né? E foi aquela explosão, aí as provocações e tal. E a partir daí, essa leitura que eu tenho hoje, tá? E sem pretensão nenhuma de ser, mas assim, na minha perspectiva, grande parte desse clima de desestabilização psicossocial gravíssimo, que a gente chama de fomentação de ódio, o representante maior disso, naquele contexto, é o Aécio Neves. E quando a Dilma é eleita, ele começa a gritar. Porque até então já estava um clima de total desrespeito com Dilma nos estádios, o pessoal xingando. E assim, as reações das mídias, em vez de mostrar uma indignação, mostrando uma desaprovação. No carro. Era um negócio mais Estupro no carro, né? Gente, Os frentistas, na hora que se achavam ali no negócio, estavam estuprando. as agressões já estavam, né? Violentos. Ou seja, isso mostra que um trabalho, ao que tudo indica, já estava sendo feito. Mas a representação física daquela cara transformada e decepcionada com a derrota, né, que a Aécio estava, né, eles esperavam ganhar. Não sabe perder, né? Eles esperavam ganhar. Olha que curioso. Essa é a leitura A que festa eu estava tenho. pronta, né? Isso, algo aconteceu, talvez o axé lá, não sei, a Bahia virou, né? Não sei. A Bahia. Não algo aconteceu que a cara deles era assim. Porque o trabalho todo tinha sido feito. Esvaziaram a popularidade de Dilma. Fizeram uma revolução colorida do que eu vou tocar mais adiante nisso, né? Conceitualmente, de uma maneira bem clara, bem aberta. E fizeram todo o trabalho. A Lava Jato, fazendo o papel dela, né, que a gente vai tocar na engenharia de consentimento do Bernays, que aí a psicanálise entra, não o Freud, tá, gente? Mas, assim, tem uma torção que é pega aí. E aí entra tudo isso, e aí aconteceu, e aí que juntou, eu fiz essa narrativa aqui para mostrar como é que eu fui capturado para esse olho do furacão, que é a imagem que eu gosto de falar hoje. A gente está no olho do furacão. O olho do furacão é quando você não consegue avaliar a dimensão da tempestade terrível, mas você tem uma impressão de calmaria, né? O olho do furacão é isso, né? A gente consegue estar aqui e tal, mas assim, o entorno, o jogo de tabuleiro político, né? Pessoas, os Estados Unidos não gostam do Lula, né? Os Estados Unidos da América, o Biden era vice do Obama quando o governo de Dilma oficialmente foi espionado, talvez até bem antes. Então, assim, fora os núcleos médios, esses núcleos todos que os interesses deles, as parcerias que eles formam e tal, são coisas muito complexas para a gente entender assim rapidamente. Lá no contado, a última pessoa que eu falar, não nome, mas ele diz André Coríbico. Que alguma coisa dessa inteligência, dessa pesquisa que forjam os americanos, eles ultrapassam, inclusive, o poder do político que está governando. Então, independente de estar com Obama, de quem for, se tem alguma coisa que já está ali, né? Bem lembrado. Eles movimentam, independente de quem está no governo. Essa fala, você lembrou uma fala muito importante. Esse cara, ele mora na Rússia, ele se chama André Coríbico, é o autor desse livro, Guerras Híbridas. Ah, tá. Ele, inclusive, eu peguei de propósito, o depoimento dele é aberto, então, assim, direitos autorais não existem, ele fez para... Inclusive, aquela fala ele fez no lançamento da tradução desse livro, para a língua portuguesa, que eu trouxe, mas ele foi lançado em 2015 em inglês. Universidade Federal de Minas, tem um nome dos tradutores lá que eu gosto sempre de botar os créditos, tá lá sempre e tal, mas assim, o Coríbico fez para isso, né? Você lembrou muito bem, o Coríbico fala, numa passagem do vídeo, né? Assim, vocês não se espantem, porque a gente fica muito brasileiro, né? Nós temos essa coisa dessa mão colonial ainda muito forte aqui. Sai um presidente democrata, entra um ligado aos republicanos, que mudou. O Deep State, ele não funciona assim, entendeu? Entra um, tá outro. O jogo de forças lá, né? A gente vai falar nisso na engenharia de consentimento, é como se fosse a grande mão invisível, né? É muito dinheiro, é muito poder envolvido, né? Inclusive poder
é armamentista, que precisa de dinheiro, né? No caso dos Estados Unidos da América, não que seja o único vilão, né? Mas assim, o império Estados Unidos, né? A gente não pode desvincular, não deve desvincular o poder financeiro do poder armamentista deles, né? Eles vivem de guerra. Então, vejam lá a Ucrânia e a Rússia hoje em dia, o que acontece. Mas voltando para a gente. E aí, nessa virada, gente, eu estou fazendo essa construção aqui por vocês, é o momento que eu começo a ter contato. Então, em 2015, vai amadurecendo tudo aquilo que Guilherme falou na aula, vai ter um golpe, manifestação de junho. Eu tive acesso ao Edward Snowden, que ocorreu com ele, que eu não tinha. O que ocorreu aí? Quase ninguém lembra disso, né? O Snowden fugiu dos Estados Unidos. Seja no caso do Limit Hangout ou não, Limit Hangout é uma expressão de espionagem quando cai o disfarce de um espião. Ou seja, a hipótese que tem alguns que levantam que o Snowden ele possa ter sido não tão bonzinho, mas assim, o vazamento dele foi para mostrar só um pedacinho da coisa. Eu não perco tempo com isso, porque a gente não muda nada. O interessante é que vazou, e isso aquele esquema de vigilância, mega vigilância, é um fato, né? O Snowden fugiu dos Estados Unidos em junho de 2013, final de maio de 2013, ou seja, no momento que está eclodindo aqui no Brasil as manifestações. Pode ser uma coincidência? Pode, eu não estou usando isso como, viu, Lincoln. Não, mas assim, eu acho que os quebra-cabeças a gente monta, né, e de repente apareceu aqui a pata de um bicho, tá entendendo? É assim que é legal a linha do tempo, é por isso. Mesmo assim, eu não asseguro que esteja ali, mas é estranho, né? É bem estranho. A fuga, inclusive, porque ele pediu asilo ao Brasil. Tá entendendo? Ele pediu. Por uma série de motivos que fogem ao meu entendimento e tal, foi negado. Né? Dilma sendo espionada, isso. Dilma apareceu logo, né? Isso apareceu muito rapidamente. Isso. Há, inclusive, a história, que assim, não sei se é verídico ou não, mas muitas pessoas falam, inclusive tem um vídeo do Pepe Escobar que ele fala disso, de que o Putin e o Erdogan teriam entrado em contato com ele, teriam alertado. Né? Ele fala isso. Se eu não me engano, não assisti, tem um vídeo que a Dilma meio que nega isso, mas eu acho um pouco relevante, porque assim, o mais provável é que eles realmente soubessem, né? E ela também não pudesse dizer. Não fazer nada. Todos estavam sendo monitorados. Só para refrescar a memória, a nossa memória aqui. Em 2008, não sei se vocês todos vão lembrar, teve o episódio dos HDs da Petrobras. Está na internet. Coloca HD no Google, né, o grande espião. HD Petrobras 2008. Vocês vão ver o encadeamento. HDs somem de containers, né, da Petrobras, roubo de dados, espionagem, quase aqui. A empresa que fazia segurança, Halliburton, de exploração de petróleo no Iraque, era fazer segurança disso lá. Aí depois, mais 4 dias. Não era, sumiu outro, era um furto comum. As pessoas que furtaram para vender o HD. Gente, sabe, assim, eu acho que tem limite, né? Olha, eu não vou dizer que não seja possível que alguém furte um HD de laptop para vender por R$250. Mas assim, no container, e com a segurança da Halliburton, que é uma empresa que todo mundo, praticamente, bota a Halliburton para tu ver o que é. Então, assim, vai juntando esse quebra-cabeças que a gente vê que é um jogo pesadíssimo, né? Que envolve muita coisa e que, endossando o que a Mariana já acabou de falar, sim, eu acho que Dilma já sabia isso. Só que ela não vai ficar perdendo tempo. Ele ligou, não ligou. Pouco importa se ligou, não ligou, já aconteceu, entendeu? Expulsaram ela da presidência da República naquele episódio lamentável, aquela cena horrorosa, né? O povo, Bíblia na mão, louvando o torturador, foi uma coisa assim, uma mácula na história do país, de um país que, inclusive, a história dele está ligada ao porquê que aconteceu isso, né? Mas voltando. Em 2015, gente, então, depois dessa introdução
é que a gente entra, né, na pesquisa realmente, e começa a me ligar de que eu tinha que entender o que era a tal da guerra híbrida. Sai o livro do Coríbico, em inglês. Mas por que, Lúcio? Só por causa de... Não, aí entra a psicologia na história, a grande coincidência. A primeira, são duas. Né? A primeira grande coincidência é que entra a psicologia. Por quê? Porque desde a graduação, gente, todo mundo que entra para fazer psicologia tem seus... Né, uma coisa assim que a loucura sempre foi uma questão, a minha principalmente, né? Sempre foi uma questão... bem narciso, a minha doideira sempre foi uma questão, então. E durante a graduação e depois na pós e tal, essa relação entre a potência, o poder da linguagem, né, o poder de afecção da linguagem, seja em que âmbito a gente pensar, né, nós, tanto na área da comunicação como na área da saúde mental, tudo, sempre me encantou muito. Né? Então, nesse momento, eu fiz o link, que eu tinha notado que tinha uma questão de manipulação psicológica usando discursos, aí eu me refiro à imagem, fala e escrita, os três grandes carro-chefe misturados hoje em dia. Hoje as mídias elas fazem uma... E aí eu comecei a ficar atento nisso, e atento no post do rapaz, que eu não sei que destino teve, né? Daquela fala, que é uma pena não ter guardado aquele print, mas eu também não tive a sacada. Porque é uma fala muito Veio forte. só depois, né? E uma fala muito... Ele descrevendo tudo, ele foi preso nas manifestações, ficou 2 dias na cela de polícia, e pegaram o celular dele, tudo que a gente depois viu que era um modus operandi, estavam vigiando. Ele provavelmente estava monitorando, ele deve ter grampeado o telefone dele, porque aquelas coisas de achar... como é que se chama? Tem uma palavra para isso? Um bode expiatório. Os infiltrados fazem isso, né? Eles pegam as figuras para dizer que é o líder de núcleo tal. As false flags elas usam. False flag, Operação Bandeira Falsa. Tá? Em algum momento, se der tempo, eu comento isso um pouquinho. Bom, aí em 2015 a gente entra com força nisso. E aí começou, gente. Eu comecei a tentar garimpar, não tinha quase material disponível sobre. Pouca coisa. O Pepe Escobar tinha um artigo de jornal online, assim, en passant, sem muito rigor conceitual, sem nenhum demérito ao Pepe Escobar, que é um jornalista brilhante lá e tal, mas assim, ele também na época provavelmente não tinha acesso a isso aqui, só saiu em 2015, né? Eu recomendo muito esse livro, não é porque ele seja gênio nem nada, não. É muito bem documentado. É um dos melhores livros de documentação. O que eu quero dizer com isso? Como guerra híbrida é quase que uma junção de 2 significantes, eu acho muito interessante entender os dois. Foi o que eu fiz, inclusive, num vídeo que tem lá, que foi uma aula que eu dei no IFIX, um vídeo sobre hibridismo. É legal entender os dois, que aí fica muito tranquilo e a gente não fica pensando no Schwarzenegger, o Exterminador do Futuro, né? Foi a primeira impressão que eu tive. Por que eu falo que é bem documentado? Porque a gente tem que entender esse conceito de guerra híbrida, que não tem nada de teoria da conspiração, né? Nada. Muito embora esteja ligado a manipulações e estratégias de persuasão que, aos olhos, elas parecem invisíveis, porque elas usam discursos, usam linguagens, usam propaganda. Né? Então, aquelas pessoas que são muito cartesianas, né? E assim, tudo tem que ser muito concreto, né? Nesse sentido que eu estou usando a palavra cartesiana, assim, você tem que provar, que você vai provar que a Dilma foi espionada, só é uma confissão, tal, os elementos mostram. Tal. Então, Guerra Híbrida, os documentos desse livro mostram como os militares entendem isso. Ele oferece os links. Então, tem uma vasta documentação de militares estadunidenses, em sua maioria, mas não somente, explicando a partir de que momento eles começam a trabalhar com estratégias táticas de desestabilização de nações, demografias, alvo, a tomada de poder de custo baixo e sem mortes. Porque uma guerra é complicada. Você perde vidas, não que para agressores todas as vidas importem, porque eu acho que na história da humanidade
né? Mas perde dinheiro, e aí importa muito, porque você perde munição, você mantém exércitos longe de casa, né? Tem toda uma série de custo operacional. Tem tomar uma fita também, né? Um bom mocinho. Perfeito, Mariana, exatamente. Além de você não aparecer ali fazendo um sítio em volta de uma cidade, você faz que não foi você, no caso do Brasil, os Estados Unidos fez de tudo, né, para sacudir, conseguir, mas eles usaram assim, de que não estavam. Da Ucrânia hoje, As sanções estão fazendo a Rússia, né, pela questão física, bem lembrado. Não, e é assim, quando é contra muçulmano e tal, né, aí é aquela coisa que já fizeram todo a caveira, né, mas assim, brasileira, gente fina, pessoal, pô, eles são legais, é o samba, como é que você vai invadir o Brasil? É um negócio meio complicado. Árabe, latino, negro, tudo paz e amor e tal, meio esquisito. É ponto pacífico. Liberdade, para você fazer ataque, né? Ponto pacífico. E, inclusive, o exemplo que você deu falando agora, você veja como que a mídia cobriu de uma maneira espetacular, como se fosse um videogame, a invasão do Iraque, né? Que foi uma carnificina que fizeram ali. Gente, comparar a força estadunidense de guerra com a do Iraque é uma covardia assim, absoluta. E foi assim, aquilo ali foi assistido como um grande filme, tinha gente que ia vendo, ataque de avião e tal, né? E agora, o Sputnik, por exemplo, apenas um exemplo, né? A RT, eles foram censurados de dar uma versão sobre a cobertura. Apenas uma observação sobre as mídias. Mas voltando, eu estava falando de 2015, então, e aí começa a estudar, começa a correr atrás de material para entender isso, e muito motivado também pelo estudo, desde a época da psicologia, né? Que na época eu estava no doutorado de filosofia, justamente estudando, eu tinha estudado mestrado, analogia entre linguagem e fármaco, que na história da filosofia isso aparece no Gorgias, Trilogia de Helena. Gorgias compara o logos, discurso, imagem e escrita com a droga, dizendo que o grande soberano entre humanos é a linguagem, porque é capaz de promover tudo o que é possível. Desde tirar afetos, desde persuadir, desde encantar, desde fazer brilhar os olhos de quem escuta um discurso. Coisas que a pessoa não vê. Ele dá o exemplo dos físicos, dos astrofísicos, né? E esse estudo aí eu tento acoplar ele, tento pegar nessa questão da espionagem, nessa questão que eu via nas mídias já, esse jogo, né? Aparece, inclusive, gente, para não parecer aqui que eu também fico com uma tendência maniqueísta, o campo da esquerda progressista também ele foi capturado para isso. Você vê que uma época, no Facebook principalmente, aparece de um lado os coxinhas, você vai para Miami e tal, e aí você vai para Cuba e tal. Atenção, não estou defendendo, não. Tá? Que fique claro que eu sou raiz de esquerda progressista, mas assim, a gente tem que fazer uma análise fria disso, de como que essa mão invisível, que ela gosta mesmo, de um chocando com o outro, nesse aspecto, para as cisões, as fraturas ficarem. É o momento que eles colocam no que eles querem colocar. Petróleo, seja lá o que for. Né? Porque é a hora que tem as cisões. Um país como o nosso já é cheio de fraturas. Né? Nós somos uma nação construída em cima da mão de obra escrava, né? Indígena, até hoje, com repercussões gravíssimas. Então, nós somos uma nação prato feito, digamos assim. Como a nação árabe também se torna, eu acho, né, muito vulnerável aos olhos da opinião pública mundial, em diversos aspectos, é sempre vilão. Né? Inclusive, só uma observação, se a gente for olhar a indústria cultural, o cinema de Hollywood, que tem ótimos filmes, tem ótimos cineastas, atores e tal, ótimo, mas aquela indústria, o que eles vendem é o seguinte: árabe botador de bomba, latino traficante, latino negro traficante, indígena, sempre tem uns estereótipos, mas isso aparece, inclusive, às vezes, de uma maneira sutis, que você parece que não é aquilo, mas eles estão marcando, entendeu? Isso
anos, inclusive, gente, a primeira dica que eu dou para vocês, tá? Tem um PDF, eu indico muito, muito. Esse livro aqui do Augusto Boal, que se chama Estética do Oprimido, é muito legal também para pensar guerra híbrida. Olha só que genial, nosso teatrólogo. Ele tem um capítulo, ele escreveu, se eu não me engano, em 2007. Laura é genial, né? Ele tem um capítulo que ele vai tratar exatamente dessa questão da indústria cultural estadunidense, falando da invasão de cérebros, de como que nós, colônia dos Estados Unidos, né, tivemos um ataque durante décadas que ele chama de invasão de cérebros, que ele fala que, inclusive, impressionante, ele fala assim, a guerra do futuro será a guerra da informação. Né? A dominação vai vir por aí, porque foi feito um trabalho de muito tempo, né, para moldar as mentes, para persuadir as pessoas com esses estereótipos, o herói, nessa ideia do herói, da heroína, o herói é aquela figura que mata muito, dá muita cambalhota, a questão da novela, isso é muito sutil que ele aponta, né? O padrão novela, tipo assim, começo, uma peripécia pequena, os mocinhos, então fica muito claro quem é o bem e quem é o mal. Olha que beleza para você trabalhar dentro de uma nação, essa ideia totalmente distorcida que a gente vive atualmente, eles falam, né? Aliás, é mais do que distorcida, né? De cidadão do bem, né? Não estou me referindo às figuras, não, que eles são bizarros, né? Mas, assim, essa ideia de que há um cidadão, uma cidadã de bem, entendeu? Que isso é um trabalho. O segundo Boal, eu estou reforçando, é Boal que fala, tá? Segundo esse capítulo desse livro, excelente, é o primeiro que eu falo, ele aponta isso. Década de? Falando de guerra, isso foi em 2007 o lançamento do livro. 2007, mas ele estava maturando antes. Ele já, isso. Eu sou muito amiga da Cecília, da mulher dele, né? A gente até podia chamar ela, né? Para falar, principalmente se ela quiser falar nisso, porque assim, eu e o Gel Brito, que é o discípulo dele, a gente trata, no meu estudo eu trato do Boal como um dos autores que deve ser lido para entender. É aí que entra, eu acho, uma peculiaridade da pesquisa que escapa a outros campos, né? Tem o pessoal da geopolítica, tem o pessoal, né, da análise de dados, sistemas, então a gente faz um trabalho que é interdisciplinar. E aí entra a terceira coincidência, que é a minha relação, gente, com a tecnologia digital. Eu não sou formado em nada, eu nunca estudei nada, mas, ao mesmo tempo, eu não sei porquê, eu tive a minha experiência com computação, ela começou cedo para alguém que não é dessa geração. Meu primeiro computador foi em 1989, era um Commodore, nem existia coisa direito. E quando eu comprei um computador daqueles jurássicos, acesso à internet, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu acessei, era aqueles modems, lembra? Aí, 10 minutos lá, havia uma conta de telefone imensa, aí eu entrei numa página, a página abriu devagarinho, acho que era um museu na França. Gente, eu parecia que estava, sabe, vendo assim, a roda, a internet. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando eu fui mexer com isso, eu resolvi primeiro ter aula. Não sabia nem pegar no mouse. E aí, isso foi em 94. Aí eu resolvi ter aula. E aí eu tive aula com um cara, uma fera, muito fera, ele estava no FRJ e tal, conhecia muito. E ele acabou me ensinando a montar computador e estudar DOS. Então eu aprendi, foi muito louco. Eu não aprendi o Windows. Por isso o meu amor que eu tenho hoje em dia, eu sou militante, ativista do movimento software livre, né? Mexo com Linux e tal. Eu comecei a aprender computador por fora do Windows. O Windows para mim sempre foi bizarro. Eu usava, mas sabia que ali estava. Então foi daquela tela preta. Eu estou juntando isso porque isso ajudou muito e ajuda ainda a entender algumas dinâmicas dessa galera que a gente vai falar em algum momento. Que eles usam a tecnologia digital, né, para colonizar, né, para dominar as pessoas. Porque é possível, que eu acredito nisso, eu não sou o único, tem uma autora, uma ativista, né, a Mariana conhece, eu acho que vocês devem conhecer, a Renata Ávila, que ela é a advogada do Assange, é uma guatemalteca brilhante, e ela é uma defensora ferrenha de que a internet, a grande rede, ela deve e pode ser reconquistada, né?
descolonizar, para refazer aquele encantamento que foi prometido um pouco da internet da criação. Que havia mais. Porque depois que entraram as grandes big techs com o comércio, com o setor de propaganda, acabou. Eles lotearam a internet. Nós somos regulados na internet basicamente por causa de dinheiro, propaganda. O resto entra, né? Derrubar governo, tá? Mas é grana, propaganda. Vê o YouTube, vê o Google, janeiro. Voltando, gente, então. Aí agora eu vou falar um pouquinho. Guerra híbrida. Guerra está muito claro, né? O significante de guerra evoca na gente aí, eu acho que entendimento talvez bem parecido. Né? Guerra é guerra. Né? Elas conflitos começam para dominação, tomada de poder, captar os recursos de uma nação, de um povo, às vezes nem tão vizinho, às vezes é distante, mas guerra é isso, guerra é guerra. Né? O Heráclito já falava, né? A guerra está no princípio de tudo, está no conflito, enfim. Aí a gente pode entrar para vários entendimentos sobre guerra. Agora, o hibridismo vem do quê? É aí que eu acho que vem a chave de guerra híbrida. Esse hibridismo que eu sustento é o seguinte, eu não vi ninguém falando disso, mas não tem problema. Eu falo mesmo. Esse hibridismo, o que é o hibridismo se a gente for olhar para o... Não sou biólogo, mas vamos lá, olhar da biologia. É quando há a mistura, o cruzamento de dois seres que não são os mesmos e geram um outro. A guerra híbrida ela já traz, no seu entendimento, ela mesma a própria geração, através da palavra hibridismo. Como? Ela é uma guerra que ela não vai usar fuzil, bomba, avião, navio, nem nada. Ela vai usar o quê? O poder e o alcance das linguagens e o impacto disso nas mentes e em todo o aparato sensorial, como alerta o Boal do livro. Porque o aparato sensorial também, né, a visão simples, linguagem, né, imagem, ela pode intimidar, ela pode aterrorizar. Né? Vou fazer aqui um exemplo, aproveitando o que aconteceu domingo. Olha o impacto que tem, para além do discurso, aquela farsa do Roberto Jefferson. Né? Aquelas cenas, assim, as imagens do estilhaço na viatura e tal. E é a primeira vez que eu vejo um ataque com 50 tiros de fuzil granada que não morre ninguém. Porque na minha mente, 50 tiros de fuzil, uma granada, são 6 mortos para cima. Né? Não morreu ninguém. Cortou o supercílio, com todo respeito, que essa agente federal não fique chateada comigo. Cortou o supercílio de um agente federal. Gente, pelo amor de Deus, uma granada, gente. Sabe, a gente tem que ter um pouco de vergonha, né? Sabe, assim. E o cara gravou um vídeo antes. Vocês viram o vídeo dele? Vamos todos, estou cercado. Eu não sei se, não tenho a menor ideia, não sei se ele esperava que... O padre apareceu. O padre apareceu. A versão fechada. Entregando as armas. Faltou um bolo ali atrás. Que é o que apareceu naquela tela. Gente, é uma coisa assim, né? Mexe com tudo, com o que a gente ouve, o que a gente vê, todo esse aparato, né? Então, eu acho que a maneira tranquila de entender, e o Corílico, no livro dele, deixa isso muito claro. Atenção, gente, eu não vou falar de aspectos geopolíticos, de guerra híbrida e tal. Primeiro, que eu não tenho informação em geopolítica. Eu sei falar sobre geopolítica enquanto psicólogo, filósofo, psicanalista e tal, mas assim, eu acho que é perda de tempo. Porque os geopolíticos, eles têm que conversar conosco, da área psíquica, para entender o grande problema de uma guerra híbrida, que é o impacto disso tudo na mente, e não o contrário. É isso que eu acho que carece, quando eu vejo alguns debates, pessoas brilhantes e tal, mas fica naquela coisa técnica, né? tudo, entendeu? Fica perdido. Porque o alvo de um ataque desses é a mente. Estou usando essa palavra bem amplamente, é a mente humana. Entende? E o aparato sensorial que ele possa ser impactado e persuadido, atingindo o quê? Vamos entrar agora, que eu vou falar num conceito bem importante, está ligado à psicanálise. Vou pedir até aqui a paciência de vocês, porque vai ser necessário 5 minutinhos para eu construir na linha do tempo essa figura. A engenharia de consentimento, fabricação de consenso. Para o pessoal mais incrédulo, que eu tenho certeza que não tem ninguém aqui, mas que sabe como é que é, o pessoal de outra área, não, mas isso aí, o cara, ele é ligado à propaganda, sobrinho do Freud e tal. Então eu falo o seguinte, lê o Chomsky. Esse livrinho do Chomsky tem um capítulo inteiro falando sobre isso. Pronto. Daí respeito.
né? A gente vive num mundo que as pessoas se guiam ainda por argumentos de autoridade. Então, o Chomsky tem um capítulo inteiro falando disso. Sabe, falando com aquela clareza, né? Que ele tem uma escrita muito tranquila, eu acho. Ele consegue escrever livros bem, mídia. Tem em PDF também. Gente, isso tudo aqui tem em PDF, tá? Muita coisa eu consigo. Bom, voltando. O que esse tal de engenharia de consentimento, por que eu relaciono isso com guerra híbrida e com isso que a gente está conversando? Vejam só. Como guerra híbrida é um conceito, um fenômeno, né, porque ainda está sendo entendido, né, isso aparece, e ele aparece com a sua face invisível, isso pode parecer muito louco, mas não é, ou seja, ele aparece com seus efeitos. A bomba a granada não explodiu, não matou, mas os efeitos dos discursos propagandísticos, eles estão ali para persuadir as pessoas de que a democracia estaria sob ataque, entende? A granada não precisa matar ninguém, você não precisa ver a granada explodir. E o artefato em questão, ele é um artefato elevado à potência, né? Que foi vendido como um atentado verdadeiro mesmo, né? Fosse para matar a pessoa. Esse Eduardo Berns, é aí que entra, eu acho que a grande contribuição de todos nós do campo da psi, né? E que estudamos e que temos a formação da psicanálise, que estamos estudando psicanálise, a gente pode entrar para avançar, não é para entender não, tá, gente? Eu estou aqui para convocar vocês para ficarem junto comigo, para entender também, porque eu estou querendo entender mais adiante, entendeu? A gente não pode ficar sozinho nesse tipo de pesquisa. Esse cara aqui, olha a história desse sujeito. Ele foi morar nos Estados Unidos, ele é sobrinho do Freud pela parte materna, e ele é sobrinho do Jacob Berns, aquele filólogo alemão que foi referência para o Freud, para o Breuer e para o Nietzsche, especialista em catarse, pela parte paterna. Ou seja, o cara tinha 2 tios da pesada que estudavam linguagem, catarse e a psicanálise, né? Ou seja, eu vou lançar aqui o que eu vi, que essa construção da ideia do inconsciente, para ele viu ali, ele viu o galo cantar e ele viu de que direção que o galo vinha, falando bem claramente. Berns fez isso. Ele viu o galo cantar, olhou o galo e foi. Foi o que ele fez. Ele foi morar nos Estados Unidos com a família, jovenzinho, ou seja, na Primeira Guerra Mundial, ele jovem, ele trabalhava já, ele tinha 26 anos, 27 anos, trabalhava já com o Walter Lippmann, que era um especialista, né, nessa área de política, sociopolítica estadunidense, e que um conceito de engenharia de consentimento, se eu não me engano, era um Lippmann, mas era um pouco diferente. E ele vai trabalhar na área de propaganda da Primeira Guerra. Né? Basicamente, isso está no documentário Center of the Self, tem lá no Portal Fim do Tempo, mas tem outros lugares, e eu trabalho no Guerra Híbrida, deve lembrar, eu acho que está no episódio 3 ou 4. Eu pego um recorte só para isso também. Ele vai trabalhar para a propaganda, olha só, gente, cinema já na época, a propaganda entrando já junto com as Forças Armadas para persuadir a ideia, vender a ideia da democracia, tá? Lembrando que eu sou democrata também, mas assim, a propaganda entrando junto para vender a ideia da democracia. Berns trabalhou com isso. Ele fala isso, inclusive. Apenas por curiosidade, o Hitler cita esse trabalho indiretamente no Minha Luta, no Mein Kampf, quando ele vai muito puto da vida, naquele manual de psicopatia dele, que eu também recomendo que todo mundo leia, para entender o que era o nazismo, que não era um regime, um sistema político, o nazismo era um sistema de supremacia racial, não era um sistema, entendeu? Era outra coisa. A base deles era a supremacia racial. Eles inventaram esse negócio. E aí o Berns, ele tem esse trabalho, tem êxito, né? Ele começa logo depois a trabalhar com propaganda comum. Vou dar 2 exemplos para vocês. Um deles é o clássico, tem vários lugares falando, né? Ele começa a ficar muito famoso pela sacada dele. Lendo os livros do Freud, que ele infelizmente,
não é um autor que coloca nota de rodapé. Né? Tipo assim, ele pegou e a gente tem que identificar, né? Mas hoje em dia, ele pegou as conferências, psicanálise, inclusive há relatos de que ele ganhou. Ele provavelmente, o Mal-Estar na Civilização é muito tardio para ele, talvez ele tenha lido só depois. Psicologia das Massas, sabe? Ele deve ter dado uma lida por ali, e a ideia do inconsciente, ele ouviu o galo cantar e olhou a direção, seguramente. O que ele faz? Atenção, é essa linha do tempo que é legal a gente construir, porque ela vai estar com a linha do tempo das gerações de guerra, e eu vou explicar isso para vocês de uma maneira bem sucinta. A gente já tinha cinema, tá? O cinema como propaganda forte. O rádio, ele vai entrar com força na Segunda Guerra com os nazistas também. Façamos um intervalo aí, tá? O Bernas, olha só como esse cara era genial. Ele, gente, ele foi chamado para fazer propaganda de um cigarro para a American Tobacco Company, era, se eu não me engano, no Luke Strike. Ele foi chamado porque as mulheres eram, aspas, proibidas de fumar. Né? Assim, era mal visto. Né? A minha mãe cortava isso, minha mãe fumava, na década de 50, ela dizia que era puta, ela chamava de puta. E minha mãe foi uma feminista braba na coisa, porque ela foi morar com o meu pai, ela não casou com ele, ela foi morar com o cara que era desquitado e fumava. Bebia chopp e tal. Então, assim, ela sofreu na tela, dizia, eu sei o que é isso. Ela foi votar na Dilma, estava com câncer em 2014, de bengala comigo, porque ela disse que queriam tirar ela só porque ela era mulher. Ela falava isso, eu vou votar porque esse cachorro, esse canalha. Ela tem um vídeo, eu nunca botei para não expor minha mãe, mas eu vejo, ela já foi, eu vejo toda hora para pegar força. O Lula arrasa quarteirão. Quando vieram, ela é revoltada demais. Mas voltando. Então, ele foi chamado para fazer a propaganda, e olha a sacada dele, gente. Eu não lembro a data correta, o ano em que foi autorizado por lei o voto das mulheres lá, mas havia impedimentos também. Né? Então, na parada da Páscoa de 1929, o Bernas bola a seguinte cena. Olha os discursos já. Ele contrata uma porção de moças jovens, combina que em determinado momento da parada elas iam tirar de algum lugar, bolsa, sei lá, da vestimenta, cigarros, iam acender e estariam posicionados, espalhados, vários jornalistas para bater, para capturar, para fazer um meme da época dele, que seria o meme o seguinte nos jornais: as jovens sufragistas portando as suas tochas da liberdade. Ou seja, vão votar, elas votam e acendem o cigarro. Ele tinha ido antes, e aí é interessante, pitoresco a psicanálise, conversar com Abraham Hill, não sei, não é Hill, Abraham Hill. Era um psicanalista daquela escola, psicologia do ego, né? Derivou para lá, e a Ana Freud também trabalhou com Bernas lá, nos Estados Unidos, e esse cara falou assim, olha, você pega a questão do cigarro, a dica tenha sido desse psicanalista. Pega porque é um símbolo fálico de poder. Então eles combinaram a ideia de votar, acender o cigarro, tudo montado e viralizou, bombou. E ele já era um cara conceituado no meio da política. Olha só, olha o início de carreira dele. Ele trabalhou com o exército, gente. Propagandista. Isso é muito sério. Na escola estadunidense de propaganda. E aí ele entra com muita força com esse, e eu vou falar só do Bacon também, porque a gente pode pensar hoje em dia. Logo a seguir, próximo, ele também foi chamado para Beach Nuts para vender produtos alimentícios. E o que ele faz? Ele paga uma porção de médicos e médicas para que aparecesse na propaganda com ovos e bacon comendo, mas, veja só, dizendo que era um alimento saudável. Então, o que eu estou destacando com isso? O Bernas, ele começa a usar com força a ideia de que a propaganda, os discursos, ele fala isso. Palavras, escritos, sons podem correr e encurtar distâncias. E eles valem pouco se eles não atingirem a ideia da opinião pública. Ou seja, ele vai no X da questão. Né? Você, ou seja, na propaganda do Bacon,
qual é o X da questão? Não é que o bacon é barato, é gostoso e tal. O médico, a médica, está dizendo que é bom para a saúde. Breakfast. Ou seja, ele vai mexer com anseios, desejos, medos. Isso eu estou falando dos mais conhecidos, que ele tem várias outras propagandas. E a figura dele. De novo, o Hitler, eu tenho segurança de que o Hitler se refere ao poder de propaganda dele por dois motivos. Primeiro, que no prefácio do Propaganda, como manipular a opinião na democracia, o título de um livro dele, há no prefácio a referência a uma carta de um amigo dele que, na casa do Goebbels, viu o livro do Berners na estante num lugar de destaque. Ele tinha o Cristalizando a Opinião Pública e ele tinha o Propaganda, que é o grande livro dele. Né? E o Hitler faz duas menções que me chamaram muita atenção no manual de psicopatia dele. Um deles é que a revolta dele com a propaganda que os ingleses usaram na Primeira Guerra, que, segundo ele, ajudou a unir o mundo contra os alemães. O Hitler enfatizava que a propaganda tem que ser usada com força, a gente tem que destruir com a propaganda. Para o que eles fizeram. E era o Berners que estava junto com eles, com os cabeças. Não era o único. Walter Lippmann, tinha outros e tal. Outra, o Hitler faz referência a uma propaganda usando sabonete com criança. E é uma das propagandas que o Berners fez, com a competição de bebês que flutuavam com sabonete e tal, não sei o quê. Então, isso, para mim, montando quebra-cabeça, eu vejo o bigodinho e o cabelinho. Não é o Bolsonaro, mas assim, é o Hitler. Entendeu? A cara dele, ele denuncia que ele leu, ou ele entrou em contato com o trabalho do Eduardo Berners, de fato, a carta e tal. Então, voltando, o Berners, gente, na Segunda Guerra, tem um relato dele no documentário, o Berners ele vai dizer, com a experiência da Segunda Guerra, desculpa, a gente vai desligar esse negócio. O Berners, com a experiência da Segunda Guerra, a gente já deu um salto, tá? O rádio está com força. Olha só, nós já não estamos mais com a propaganda só da TV. Para intimidar, né? Os nazistas usaram muito isso. E o Berners vai dizer assim, os alemães, eles transformaram propaganda numa coisa negativa. Então, daqui em diante, eu vou usar a palavra relações públicas. E é criado, ele foi o criador dessa carreira, relações públicas, que nada mais é, na minha leitura, do que a propaganda aplicada a todos político, militar e comum. Né? Ele cria dessa maneira. Pois bem, ele então já estava, ele atravessou a depressão, né, a crash lá da bolsa, aquela coisa toda, sabe-se lá como, mas com essas habilidades dele e tal. E uma passagem dele importante, só para fechar a ideia do Berners, para explicar por que eu comparo essas etapas de evolução do poder da linguagem com o de guerra, para fechar a ideia de guerra híbrida. Na década de 50, o Edward Berners, gente, ele participou ativamente do golpe da Guatemala. Ele ajudou a derrubar o governo do Jacob Arbenz. Ele criou o que se chama de um gabinete de desinformação, né, fora todos os ataques propagandísticos, para persuadir não só guatemaltecos e guatemaltecas, mas estadunidenses, né, que nem todo estadunidense não, a gente tem ideia de que todos os Estados Unidos é ruim. Tem gente que não se chama fascistoide nem nada, mas que ali seria uma base comunista. Ele participou ativamente, inclusive no documentário do Center of the Self, a imagem dele com Eisenhower entrando no gabinete, dois gabinetes do Arbenz, com livros sobre o Karl Marx, cena patética, atrás deles, para mostrar como que a queda desmontou a célula comunista. Né? Isso tudo documentado. Agora, olha só. Cinema, rádio, 54, já tinha TV. Esse cara vai atravessando toda a evolução tecnológica da disseminação das propagandas, conhecendo todas elas, participando de todas elas.
Já era TV. Já tinha, se eu não me engano, já tinha até TV colorida. Mas TV já existia. Ele participou e tal. Ele vai até a era da internet. Por quê? Eu não tenho hoje, também, na verdade, eu ainda nem tive tempo e é um detalhe, de pesquisar o trabalho dele ligado a essa época, até porque ele estava muito idoso. Ele morreu com 104 anos. Ele foi até 1995. Mas, gente, ele era chamado em programas com 90 anos, 90 e poucos anos, para dar entrevista. Ele era um astro assim, dos Estados Unidos da América para falar sobre todo esse trabalho dele. E a internet ela começa a ser elaborada na década de 60, o ARPANET e tal, então seguramente ele não era nada estranho, seguramente. Ele era um mago da propaganda. Agora, assim, Freud, quando vai aos Estados Unidos da primeira conferência, disse que vai levar a peste, né? Mas ele não sabia que a peste que ele ia levar estava no sobrinho, né? Né? A que era a torção da própria peste, psicanálise. A distorção da psicanálise para o uso norte-americano, né, do império, a partir da coisa racial, né? É isso, a neocolonização que vem. Guatemala, caso alguém não tenha acompanhado, a Guatemala, você vê lá a propaganda, é a República das Bananas. Né? E foi o golpe que mais matou gente na América Latina. Se eu não me engano, a estimativa é 250 mil pessoas morreram. Porque lá teve uma conflagração civil, que no conceito de guerra híbrida, é uma outra etapa. Na minha opinião particular, não é necessário que uma guerra híbrida tenha que ter, primeiro, Revolução Colorida, eu ia falar isso para o final, mas só antecipando, para depois, se falhar, ter uma guerra não convencional. Guerra não convencional nada mais é do que uma espécie de guerra civil, atentados, por aí. O Brasil, por exemplo, até hoje, bastou a Revolução Colorida. Até porque, entre nós, gente, a guerra civil já existe no dia a dia. Né? As incursões nas comunidades, o dia a dia na cidade e tal, já é uma guerra civil. Né? As granadas matam, e um tiro de fuzil matam 2 às vezes. Né? Em vez de 50 que não matam ninguém. Entendeu? Então, assim, ou então 50 balas para um por isso. 80. Hoje já teve 3 operações. Manguinhos, Cidade de Deus e esqueci a última. É isso, todo dia. Todo dia. Exatamente, eu sustentei uma conversa com um amigo que ele falou assim, ele é um teórico, mas é muito bom, mas é da área de geopolítica, pode ter uma etapa de guerra não convencional. Eu falei, cara, eu acho que não, porque o Brasil esse é o problema dessas tal de guerra híbrida. Porque, assim, elas não são pensadas, gente, no meu entendimento, tipo assim, olha, primeiro a gente vai esvaziar Dilma, aí no dia seguinte, tal. Não. Os planos são lançados, os núcleos, as células são orientadas para fazer a incitação das massas e tal, e eles vão administrando as percepções. Até mesmo porque a coisa não acontece com uma percepção e uma visão geral da coisa, né? A informação a cada setor, ela é fragmentada, e um setor não faz a menor ideia do que está se passando no outro, até para que isso seja eficiente, né? Porque o cara pensa que está ali cumprindo uma determinação, uma coisa simples, mas é só um recorte de um todo, sem que ele se dê conta do todo. Sim. Né? Porque aí isso faz a coisa chegar mais eficiente. Eu acho que nós não temos, né? Eu estou falando aqui, pode parecer, né, num lugar que eu estou tentando entender muita coisa, isso é sério, preciso muito de ajuda, né? A Mariana acho que tem acompanhado assim os meus pedidos, né? A gente inclusive tem interlocução, né? Muita demanda minha também, e é necessário, porque é um campo, gente, primeiro que ele pede uma interdisciplinaridade, e segundo que ele é muito fronteiriço, ele não é da geopolítica, ele não é da psicologia, ele não é da análise de dados da computação. Você está entendendo? Ele pega esses campos. Eu acho que esse é um problema hoje, do meu ponto de vista, de certos núcleos aí da esquerda progressista, que se acham talvez mais pensantes e tal, de que ter essa ilusão, e de que você tem que ouvir
e formar a base. Essa é a ideia. Você tem que fazer a gente está indo na contramão, só para deixar claro o que eu quero dizer. Nós, hoje, já retiramos filosofia e sociologia do ensino médio. Né? Eu dou aula no ensino médio também. Sou servidor público, então foi retirado. Pode parecer uma coisa, mudança curricular para alguns, então não é. Já é uma barra no pensar, já é uma barra na possibilidade de ações formativas. Nas minhas aulas eu falo tecnologia, filosofia, eu falo disso tudo. O desenho lá, a cabeça humana, Gorgia, elogio de Helena, Léa, falo. Impacto de linguagem. Para onde ia todo o dinheiro do universal, gente? O problema não é saúde e educação. educação. Para educação, saúde e educação, mas basicamente para uma revolução, cara. Né? A gente ia sair desse lugar de colônia americana. Nós temos que fazer um trabalho formativo. De base que eu falo. E os BRICS, né? E os BRICS, a gente estava uma Lula estava articulando os BRICS. O negócio estava virando. O espanhol nas escolas. O espanhol Atenção, eu estou aprendendo muito num grupo do qual eu faço parte hoje. Inclusive, tem um vídeo meu. Eu parei esse vídeo, mas acho que não foi tão grande. Eu falando em espanhol num encontro com venezuelanos e bolivianos, que eu estou no grupo deles. Então, eu estou aprendendo, em contato com os povos originários da América Latina, que me acolheram no grupo do Info ao Desnudo. É uma moça da República Dominicana, jornalista, ela tem esse programa, esse canal, e eu entrei nesse grupo deles. E o contato com eles está me dando informações que eu não tinha. E vendo, inclusive, como que o Brasil ficou ferrado com isso. Porque o índice de índios, por exemplo, da Bolívia, vivos, e que estão lá, é muito maior do que É aquela coisa, né? A gente não ouve a direita, né? Eles falam assim, é tudo articulado com venezuelano, com cubano. Se a gente realmente fosse, a gente talvez não estava nessa situação, né? Deveríamos, inclusive, seguir essa ideia. A gente estava ontem, Bruno não está aqui, não sei o que eu fiquei, Bruno está indo e voltando. Mas Bruno está fazendo uma tese, né? Uma proposta de doutorado sobre o suicídio da população indígena, que é a coisa mais gritante que tem no país hoje. Porque a população jovem não quer mais ser índio, né? E aí a gente estava ouvindo a nossa primeira representante indígena dos CRPs na história do país. Não quer. E aí, além dos suicídios, tem as automutilações e 4 vezes maior o número de suicídios dos jovens negros do que todo o resto da população brasileira. Então, a gente vai agora até a Bahia, a gente vai visitar as aldeias e tal. Mas aí, a representante do chá, né, a Tainara estava contando ontem para a gente, não quero atrapalhar a coisa, não, mas é só porque esse ponto é muito importante, né? E eles se articulam, né, com os nossos vizinhos também, né? E né, das outras países vizinhos, né, que as tribos, né, as etnias, elas não são ou daqui, ou da Venezuela, ou da Colômbia, né? Tem toda uma articulação, né, Peru. E aí ela estava dizendo que tem toda uma coisa plantada, né, de que determinados caciques, na verdade, são criminosos que querem fazer tal ou tal coisa com a sua própria tribo, né? E aí eu já tinha escutado isso da cacica Cambeba, né, lá do Amazonas, né, que ela dizia que agora tem, como é que é? Índio colonizador. Eu falei, eu levei um susto, assim, porque eles implantam toda essa coisa evangélica no próprio índio, e o índio, ele cria um negócio dentro da tribo para que as próprias, né, a própria tribo, e vá contra os próprios rituais, né, os próprios espíritos da floresta, E aí ontem, a Itainara falando, eu entrei num estado de angústia, que eu falei assim, o que eu estou fazendo até hoje na minha vida, que eu não estou lá nas tribos fazendo alguma coisa? Eu fiquei tão chocada com a minha omissão,
Mas eu entrei no estado, eu falei assim, gente, temos todos que ir para lá, entendeu? Depois que a gente ouviu na semana passada do Bruno em relação ao caso clínico, porque é uma operação que a gente tem que fazer na aldeia inteira, não dá para ser em um ou outro. É um negócio gravíssimo, né? Essa coisa evangélica, hoje, fundamentalista dentro. E é a coisa da guerra híbrida, porque é toda uma coisa cultural, né? De desfazer da cultura, mas só assim. Muito, né, Mariana? Que ela disse assim, os atentados que eu sofro, assim, você fica muito, até naquele momento, fica muito, né, assim, a gente precisa dizer disso para te defender, e ela fala assim, mas eles não aparecem, quem quer me matar não aparece, porque toda vez que eu sofro um atentado, é sempre pela mão de um outro indígena, para dizer que isso se trata de uma guerra interna, de alguma coisa que a pessoa branca não pode, né, assim, o homem branco não adentra, para que a lei fique apartada. Os povos indígenas que se resolvam. E isso deixa-nos de fora. Novamente, não enxergo todo, está sempre fragmentando e só percebendo as partes. De um certo modo, da questão teórica, usar as fissuras sociais para poder agir, né, eliminando, inclusive. Né, pelo que eu estou vendo. E o que ela falava é que a rede de saúde mental local lá só faz cagada uma atrás da outra. Cada vez que vai receber um indígena, vem com uma psicologia completamente colonial, que a gente vai ter que desfazer todinha para, se a gente quiser fazer qualquer coisa que não seja atrapalhar os indígenas que querem fazer algum trabalho. E ela, como uma mulher indígena, fazendo, né, a primeira a fazer um mestrado lá na UFRB, na Recôncavo Baiano, que é a primeira mestrado profissional, né, em cultura afro-indígena, né, do país, que a gente tem um psicanalista lá que está trabalhando com a gente. Então, assim, é isso. Então, a partir de agora, então, o que a gente vai fazer para desconstruir, né, o que a rede está fazendo, né, junto com essa coisa evangélica. Então, seria ótimo, inclusive, entrar em contato com esse pessoal da Venezuela, que certamente está fazendo outra coisa, né, há mais tempo e com uma resistência. Eles estão pedindo esse contato. Né? Luiz Ortega, a Maria Nunes, inclusive, tem políticos. Eu estava no outro dia numa live com o senador do MAS, o William Torres, estava... O senador do MAS estava junto lá, eles transitam chamando para perto com muita facilidade. A resistência, eu acho que é aqui mesmo. Nossa. Entendeu? E aí eu entrei muito mais para escutar mesmo. Né? Coisas que eu não sabia que eles contando. Inclusive a realidade da Venezuela, como é que é vendido. Bom, retomando aqui, só para dar uma conclusão aqui nessa coisa que eu estava falando, específico. Então, gente, essa linha do tempo que eu compartilhei sobre o Eduardo Bernas, eu acho legal ter apresentado isso, pelo quê? Para mostrar como que esse cara, ele, durante 80 anos, 7 décadas, ele seguramente formou e criou escolas de propaganda. Ou seja, a maior parte do que a gente vê hoje de mais potente e destrutivo nos Estados Unidos da América, de propaganda, bebeu muito na fonte dele. E isso é falado, inclusive, no livro do Coribe. Né? Você mencionou nesse livro que eu trouxe, ele cita o Bernas, para também afirmar, eu acho legal compartilhar com vocês, o Gessé de Souza, nesse livro, que tem um capítulo sobre guerra híbrida, inclusive eu fiquei muito surpreendido positivamente, porque o Gessé é sociólogo, assim, no meu ponto de vista, foi o único autor brasileiro que conseguiu falar num capítulo de guerra híbrida, do Bernas, assim, com uma pegada bacana para a psicologia, né? Porque o resto vai passando, e aí eu acho que fica faltando uma perna na cadeira, entendeu? Fica uma coisa meio... E ele não, ele foi falando das propagandas, falando da importância da manipulação, das operações psicológicas. Porque essas agências, gente, é aí que vai entrar um lance que eu acho importante eu pegar o gancho daqui. Só uma coisa, guerra híbrida, conceitualmente para os militares, está na 4ª geração de guerra. Como assim? Olha só, os 4 pontos que eu botei do Bernas: linguagem, cinema, rádio, TV e internet. E agora, a primeira geração de guerra, que ela é anterior, também é dividida em 4, uma coincidência, talvez, né? Eu que estou usando, aproximando.
É aquela época que a gente vê, sabe o filme aquele último dos Moicanos, aquelas guerras assim, um exército contra o outro, aqueles mosquetes, aí cai um monte de gente, morre, aí um vai com baioneta. Isso para eles seria a primeira geração de guerra. Né? Eles não falam das espadas. Na segunda geração, na Primeira Guerra, quando eles inventam a arma raiada. O que é arma raiada? Armas de fogo que tem mais precisão no disparo e rifles metralhadores. Então você tem uma arma que dispara 30 tiros. Então acaba essa coisa de uma linha em frente à outra, por motivos óbvios, né? Então eles começam a inventar marmota, as trincheiras, e parados, atirando petardos de longe. Então a gente já vai ver aquelas guerras, aquelas bombas voando, muita trincheira, muita coisa assim, e com as armas raiadas. Terceira geração de guerra, que é, do meu ponto de vista, o principal, os nazistas, quando eles usam as operações psicológicas. É aí que, nesse campo, o grande salto destrutivo foi com os nazistas no momento, não é só rádio, não. Quando eles descobrem que a linguagem ela intimida, né? Ela pode ser destrutiva, né? As propagandas de rádio, os panfletos assustando as populações, mas também eles usaram isso no maquinário, gente. Não sei se vocês vão lembrar disso. Por exemplo, a linha Maginot, que supostamente protegeria, né, de um ataque inimigo, ela foi destruída com a operação de ataque que usou operação psicológica. Ou seja, tanques com roda de caminhão, hipervelozes, super improvável, tudo improvável, para pegar de surpresa. É um dos elementos que eles usam em guerras híbridas. Desinformar. Eu vou fazer, mas não faço. Digo, mas digo. Se deixa confuso. Eles, inclusive, tecnicamente, tem um cara chamado Richard Safransky, que é um tenente-coronel aviador, seguramente ele se baseia nas ideias do Bernas, quem fala isso é o Colíbio, que ele inventou um tal de ciclo OODA, que é quando você atinge a capacidade humana básica de sobrevivência, que é de observar, se orientar, decidir e agir. Ele disse que quando você sabota, principalmente, a observação e a orientação, olha que as fake news, olha toda essa confusão midiática, tudo, a sua decisão e a sua ação ficou comprometida. Pode botar o inconsciente no saco também, que tá junto. Indeciso, né? Você... O Gregório do Viver. É o indeciso. Não sei se vocês já leram, depois vocês lembram. Não. Que ele descobriu quem são os indecisos. Pô, tem gente indecisa. Aí ele faz o texto, quem são os indecisos? É isso. Fica paralisado. É o brasileiro. Em quem eu confio? Né? Sabe? Você está entendendo? Isso é muito vantajoso para quem aplica um golpe desse tipo. Uhum. Ou, o que é pior, para quem pretende perpetuar o golpe, né? Que é a hipótese de que esses núcleos e tal, eles se interessam em ficar mantendo. Aí, não, agora vamos trocar. Tá, mas vamos manter a cisão, então, aqui, vamos fomentar agora propagandas. Você está entendendo? É porque a morte, você tinha falado, né? Não interessa matar, efetivamente. É porque a morte é do sujeito, né? É a mortificação do sujeito da escolha. Anestesiado. Lembre-se de uma coisa, gente. Atenção, que essa é uma hipótese que eu trabalho com isso, tá? Mas eu digo por que eu trabalho. A Lava Jato, eu falei isso, inclusive, em mensagem que eu mandei, o Joaquim de Carvalho, ele perguntou, mas isso é intuição? Eu falei, não, Joaquim, isso é uma leitura minha, fundamentada, mas eu não tenho provas documentais, né? Senão, porra, eu te entregava para você fazer um documentário. Ele disse, não, claro, eu não ia fazer. Tem que ser alguém de peso, né? O Joaquim seria o ideal. Mas eu falei para ele, a Lava Jato, do meu ponto de vista, ela é uma mega operação psicológica que usou o lawfare. Ela não é uma operação do lawfare, porque o objetivo dela não era prender Lula. O objetivo dela era fazer com que a opinião pública consentisse com a prisão de Lula e não reagisse. É diferente. Tá entendendo? Não, e até hoje, todo mundo que virou que é contra o Bolsonaro continua sendo a favor da Lava Jato do mundo. Tá entendendo? Então, ela visou a opinião pública. Usando o lawfare. Pô, claro, tem que usar os instrumentos. Mas tá entendendo? A ordem hierárquica ali, eu creio que é diferente
Se a pessoa insiste que foi lawfare, eu acho que coloca na mão dos juristas a responsabilidade por pensar um tipo de estratégia que eles não devem pensar sozinhos, que não é da área deles. Está entendendo? É como botar na conta dos analistas de dados, cientistas da computação, cientistas de computação, toda a carga de manipulação que pode vir via meio de... Não é só deles. Não é só deles. Tem que ter profissionais da área de si, tem que ter neurocientistas, tem que ter todo psicolinguista, todo mundo trabalhando junto, porque é complicadíssimo isso. E tem mais, gente. Ficou claro, então, a quarta geração? A quarta geração é essa guerra híbrida. É aí que vai entrar agora. Eu acho que já deve estar com a Só um carga. detalhe que eu não falei para você, que assim, essa coisa da guerra maior, da propaganda nessa terceira, não pode esquecer da bomba atômica aqui. Foi só um detalhezinho, assim, né? No sentido de toda a guerra híbrida sendo sustentada por uma ameaça. Se a gente quiser tomar psicanálise, né? Perfeito, bem A lembrado. partir da ameaça de castração, né? Isso só precisa da ameaça, né? Eles não Já jogou largaram, uma vez, bem lembrado, Mariana, mas... tinha pensado, eles não largaram da hipótese de assustar fisicamente. Isso. Acaba com tudo. O Oriente, né? Claro. Jogaram. Aliás, foi a única nação do mundo, né, que lançou uma arma atômica foi os Estados Unidos da América. Né? Foi o único. Então, vocês viram por que eu botei paralelo essas linhas do tempo? Tá? Isso não tá, eu coloquei porque eu acho que fica legal de pensar a guerra híbrida olhando essa evolução do alcance, do poder de disseminação das falas, discursos, imagens, e da evolução de guerras. Se você botar lado a lado, o hibridismo fica muito claro. A geração desse ser estranhíssimo, que inclusive pode ser a guerra híbrida ser implantada em meio de política pura também. Né? Ou meio informacional, uma guerra de informações, né? Ou usando tudo isso, usando vários elementos desse tipo. Agora, eu queria destacar uma coisa, que é isso aqui. Você disse para mim que um texto, eu acho que foi o primeiro que você leu, foi do... como é que é o nome, meu Deus? O primeiro... Eu fiz questão, eu cito o Hitler, inclusive, nele. 2019, eu falo sobre afastamento das relações presenciais. Gente, eu esqueci o título do meu próprio artigo. É um artigo da... É um artigo de jornal online, foi proposital. Eu não vou dizer que eu parei, tá? Mas eu dei uma interrupção em artigos acadêmicos para investir nos artigos de pragmatismo político, que é um jornal que eu adoro, tenho um maior amor de pertencer a ele. Sou colunista de lá, sou amigo dos redatores. Tem muita gente da Paraíba, da Federal da Paraíba, um pessoal sério, sabe? Eles pegam firme mesmo. E eu resolvi começar a jogar ali numa linha temporal conforme eu fosse avançando. Esse foi o primeiro. Nesse primeiro, eu falo em guerra híbrida e falo de um fenômeno, gente, que eu também venho estudando junto desse todo aí, né? Desse grande caldeirão cheio de ingredientes, que é esse troço aqui. Né? Tá? Esse dispositivo aqui. Esse dispositivo aqui. Como assim dispositivo? O advento dos smartphones, principalmente a partir daquele da Apple, que é o iPhone. Por quê? Porque é ele que vai nos lançar nesse mundo das mãozinhas. Isso. Né? O vendedor é touch. Da mãozinha, né? Ou seja, a gente está ali eu faço uma aproximação com o mito do Narciso futurista no texto. Né? Um aprisionamento na tela, um fenômeno de aprisionamento. Né? Os alemães chamam de zumbi. Né? Eu não falo alemão. Outro dia um colega explicou como é que eles chamam desse fenômeno, que é o mundo inteiro. Mesa de jantar, né? Bares. Zumbi é muito bom. Aí eu mando para você uma coisa, falo aí, tudo bem, já recebi, estou na tua frente. Isso é um fenômeno mundial, mas olha só. Olha o link disso, o que a gente está falando. Eu trouxe também, né, de propósito, quis trazer, porque eu acho legal isso. Esse livrinho aqui, eu tenho todos.
Isso, né? O Lula disse que ele é analógico, né? Mas, resistência mas analógica. ele tem uma coisa nativa, né? Uma potência de fala. A verdade pula antes da palavra. Né? É impressionante. Não conseguem pegar ele. O Léo disse Salta. que ele chega iluminado. Ele chega, ele ilumina. Assim, Ato falha é uma coisa que não existe. Eu acho que existe. Não, mas não existe no sentido assim, não há um tropeço, porque ele sai antes. Ele já é o ato. Ele já é o ato. Onde a gente acha nas redes? Não sei. O cara lá no gol, né? Olha, nosso acontecimento histórico, a live mais vista em toda a história do Brasil. Onde você acha nas redes? Não sei. Ele não tem ideia. Como é que aquilo dali vai chegar nas redes? Eu acho que ele até sabe. Melhor que não sei, porque todo mundo já sabe. Que é um X da história. E eu acho que também, pelo menos aparentemente, é o que dá a entender, né? Esse aceite dele, né? Dessa ajuda que esse Janones está dando. Que eu achei muito interessante. Muito interessante. Ele é o primeiro a receber informação, né? Joga o petardo no coração. E agora é o Bebiano, né? Ele que vai trazer a grande bomba, né? A bala de prata da esquerda para acabar. E mostra as fotos, né? Joga 4 fotos lá e... E as fotos que ele consegue tirar dele com o Lula, assim, no meio de uma coisa, de um encontro, assim, né? Aí tira sempre alguém, aí ele manda, assim, tipo, ele é o tipo braço direito ali do mágico, né? Tipo, o ajudante do mágico. Tá jogando com semiótico. Gente, só quero ver depois, né? O que vai fazer com isso. Esse aqui é um cara que eu não é o único, claro, mas assim, eu acho muito, muito interessante. Até porque ele é um pensador, em termos de algoritmos, periférico, e um pouco sabotado por isso. Né? Ele dá aula na Alemanha, eu tentei contato com ele, fiquei frustrado, porque eu tento contato com esse povo todo, alguns respondem, mas me explicaram. Né? Inclusive, eu montei um e-mail em alemão, me deu um trabalho, porque, como eu falei, eu não... porque assim eu não falo, então eu tive que entrar num mega tradutor, cara, testei, mostrei para uma mandei, e aí me responderam na universidade que ele dava aula, lamentando muito que o professor Han, ele é muito recluso e ele vive de acordo com o que ele estuda. Então, ele não rola smartphone, não rola, e ele aparece assim... Só vai falar com ele pelo Linux. Isso. Pelo submundo. E aí, o que eu acho interessante? Né? Que o Byung-Chul Han, no meu entendimento, os livros dele, esse aqui é o Psicopolítica, é o livro que eu recomendo assim, ler e reler várias vezes. Ele não é tão fácil, não. Mas o que tem de legal nesse livro? Além das ideias dele, do que ele chama de psicopolítica, né? Que, de um modo geral, bem geral, tá? Não é só isso, mas assim, digamos assim, pulando daquela ideia da biopolítica do Foucault, de administração das vidas, controle sobre os corpos, desejos e tal, ele vai apontar que a era da internet, veloz, ela é uma era em que é a psique que está em jogo para ser capturada. As relações são de psicopoder. Você não tem mais fronteiras bem delimitadas, como, por exemplo, a das fábricas, a do panóptico do Bertrand, que o Foucault pega, lembra que tem aqueles muros, tinha um centro, né, que vigia e uns vêm. Não. A ideia da psicopolítica é a era do panóptico digital, que, no conceito do Han, tá, assim, só deve ser pensado a partir do advento do smartphone. Essa é a grande chave das ideias dele. Por quê? Porque é com o smartphone que as pessoas coladas nos seus corpos, elas ficam com o olhar na tela e não largam mais. O computador nem tanto, não sei o quê. E ele vai alertar disso. É com o smartphone, o dedo na cara, né? Você passa a ter o hábito corporal. Digamos, eu estou aqui vendo o Paulinho falando comigo, aí eu não quero, pai. Aí você cancela, você aperta e cancela, a tua relação de toque e tal passa, entra numa dimensão de poder que até então você, para cancelar alguém no dia a dia, você tinha que sair de perto. Não era? Então, agora não.
Agora, eu posso escolher, inclusive, uma vida totalmente positiva, né? Faço minha bolha. E é interessante esse negócio de excluir, né? Assim, volta e meia, é uma pergunta que eu faço com uma certa frequência na clínica, assim, aos pacientes. Porque tem essa coisa assim, eu fui lá e bloqueei o fulano que eu não queria falar, eu bloqueei. Mas por que você só não falou? Né? Não, mas eu preciso bloquear, excluir do WhatsApp. Arquivar a conversa. Arquivar a conversa, excluir a conversa. Porque o ato de você simplesmente dizer não vou mais falar com aquela pessoa não serve. Você precisa fazer o ato ali com essa extensão do corpo. Você cancela ela. Não é? Que coisa toda. Não é só uma renúncia funcional, né? Tem algo mais aí. Isso. A coisa da segregação. Ele, do olhar filosófico, ele desenvolve isso. Eu não sei, gente, eu cheguei a pensar o seguinte, é um oriental, ele é muito imerso no budismo, né? Ele tem um livro Zen Budismo, inclusive, e tal. Então, eu acho que isso, para ele, deve facilitar os olhares que ele... Isso é muito... Eu recomendo muito, inclusive, ver o documentário dele. Está lá no portal, um documentário sobre o trabalho dele. Está lá no portal Fio do Tempo. Tá? Eu não vou falar, senão vai estragar. No documentário vocês vão querer ver 2 vezes. Conta não. Não, é lindo, lindo. Ele em Berlim, uma figura muito simples. Ele estudou metalurgia, né? Foi da Coreia para a Alemanha. É uma história muito interessante. É uma pessoa muito simples, hábitos simples. Ele vive de acordo com as informações que eu tenho, com o que ele pensa. Então, ele realmente vive essa parada, essa crítica, né? E aí, qual é o grande lance que eu digo da Guerra Híbrida? Porque o Han, quando ele trabalha essa ideia do panótipo digital, da psicopolítica e tal, ele vai apontar que, para além de ser, é ruim, não é isso. O advento dessa era digital, com a internet, lógico, com esses dispositivos, nos lançaram numa dinâmica que é a seguinte: essas fronteiras se dissolvem, né? Nós não somos mais os indivíduos que são controlados dos nossos corpos de desejos. Nós temos essa ilusão que é real, de que nós nos controlamos o tempo todo conectados. Dorme, gente. Eu me peguei outro dia com o celular do lado ligado de madrugada. Tá entendendo? Os barulhinhos do WhatsApp chegando. É o tempo todo, na sala de aula, com os alunos jovens, tem uns que ficam assim, me olhando, larga o celular, larga. Aí ele, não, mas aí olha aqui. Aí eu falo, se piscar o WhatsApp, você vai trocar ele por mim, porque ele é muito mais interessante. Larga, mano. Todo. Tem um lado engraçado, mas, gente, é o discurso chegando, é a propaganda chegando. Tá entendendo? É o que você falou da mensagem, né? E ela chega fraturada em alguns casos. Esse veículo aqui é o veículo que eu acho que o Han aponta brilhantemente, que eu entendo que esse é o nosso grande problema hoje, nós da área psíquica, da gente tentar avançar nisso. O impacto das linguagens no plural, imagens, na psique, com o advento disso tudo. Porque a garotada que nasceu nisso, a gente vai descobrir daqui a pouco tempo o que eles são nesse sentido. Quem já tem eles em casa Isso, já sabe. Já sabe. Inclusive, as intuições e tal. Meu filho já falou assim para mim: mãe, posso dar uma consultoria para o Portal Favelas? De graça, cara. Que é o seguinte, mais de gozar, apresento para vocês, materializado numa tela. É isso. O bebê, ele chega assim, o filhinho do meu primo, né? Pequenininho, tinha acabado de aprender a andar. Chegou na televisão, ó. Aí eu faço assim. Aí no livrinho infantil. Cadê? Não passa. Mariana, seu filho da uma coisa que ocorreu com ele que era a época das câmeras digitais, assim, e a gente vivia tirando foto da sua perdi a câmera, perdi a foto, vivia tirando foto, e eu lembro que quando ele virava para olhar, quando ele começou a tomar a expressão de olhar, ele fazia assim na tela. Gente, aquilo me assustava. Assustadíssimo. É outro estádio do espelho, né, cara? É outro estádio do espelho. Quem diz tu és isto, não é o pai que chega lá grande outro e diz tu és isto, entendeu? Sabe-se lá o que esse troço vai dizer, né?
que ele é, né? Troço muito estranho. Por isso que eu brinquei com o negócio do Lago do Narciso, falando assim, né, um aprisionamento ali. A Mora tá chegando, né, Bruno? Ele tá esperando o bebê, cara. Ele e a mulher dele esperando a Mora, né? Não quero te assustar, não, tá, Bruno? Já vai nascer com o TikTok, né? TikTok já vai ser antigo. Vamos fazer um fechamento, tá? Mas, ó, qual do horário, né? Tá vendo? Pulou o tempo, que é fio do tempo. Não, mas olha, eu olhando aqui assim, esse esqueminha, essa doideira aqui, eu acho que deu para fazer uma linha do tempo, de onde é que eu fui puxado para isso, que eu acho que isso é importante. Inclusive, eu tô falando assim, como acadêmico, inclusive, para pesquisas, né? De onde é que eu entro nessa história? Eu entrei daquela maneira que eu falei, tentando entender uma coisa da vivência do dia a dia, participando e tal. E os pontos que eu acho importantes, né? Não deixei de trazer aqui o pessoal da sociologia, o pessoal de outras áreas, o Chomsky também da filosofia, mas mostrar que Boal, o teatro, o estudo disso, gente, ele tem que ser interdisciplinar. Hibridado, né? Como diz o Ayush. Né? O Ayush, você já leu ele? Não. Então, o Rami Ayush, ele é um psicanalista, né? Que ele também vem do Oriente, não é? Ele tem uma origem oriental, mas ele trabalha atualmente acho que é na França, né? Na França, e ele propõe uma psicanálise hibridada, né? E a psicanálise hibridada é com as consequências, né, dos estudos raciais, a partir, né, da própria periferia, dos estudos indígenas e dos estudos principalmente LGBTQIA+. Ele pega muito a partir da questão trans. Então, é essa a proposta dele, mas ele usa a ideia de hibridez. Ele começa o livro dele falando sobre essa hibridez, então, é algo assim, extremamente necessário para a gente avançar, e também eu acho, aí vai uma crítica, que eu acho que é construtiva. Eu falo isso com o colega, né? Então, estou tranquilo. Se alguém vive falando isso, eu já falei para as pessoas, né? Para algumas pessoas tentarem sair um pouco, né, daqui em diante, né? Eu creio que o Lula vai ser eleito dos meus cálculos lá que eu faço, dos meus cruzamentos de dados, vai ser apertado, vai ser apertadíssimo, né? Mas eu creio que vai ser. Mas a gente vai ter muito trabalho daqui em diante. Algumas pessoas, eu acho, esquecer um pouquinho o lançamento dos seus livros, das suas palestras e tal, e trabalhar mais em conjunto. Eu acho que isso faz falta, entende? E, assim, a academia, eu acho que ela pensa, às vezes, muito para dentro, né? Eu não sei se o fato de eu dar aula no ensino médio também, sou professor de CIEP e tal, então a minha vivência diária é uma vivência um pouco diferente de colegas acadêmicos puros, né? Que só dão aula na universidade. Então, eu levo muito esporro dos meus alunos. Teve uma vez que eu fui falando com a comunidade do grupo, professor, comunidade na favela. Eu ouço várias chamadas diárias daí para mais à frente, e que a gente vai aprendendo muito com aquilo. Então, a gente tem que sair um pouco e devolver. O portal Fio do Tempo, se vocês forem olhar a descrição, com toda a limitação que eu tenho, é já uma semente dessa gratidão ao FRJ e ao UERJ pela formação, né? Eu passei pelas duas, né? No pós-doc, na UERJ e tal, sem Pix, sem nada, tá ali, e com o que eu tenho, e tentando fazer as coisas de uma linguagem mais aberta, contribua para a formativa, que aquilo ali se espalhe e tenha daqui a pouco 6, 10 mil canais de biólogos, historiadores, sociólogos e tal, sei quê, e seja uma viazinha para fazer o que a Renata Ávila fala tanto, né, nos artigos dela, para a gente descolonizar a internet. E o que o Estopa, guerreiro, Leonardo Estopa, sempre fala, temos que ter plataformas brasileiras. Pode ser que demore, mas a gente tem que ter plataformas, a gente tem que sair da mão, porque enquanto a gente ficar dependendo do YouTube, do Facebook e tal, eles são de lá, eles são big tech, eles querem dinheiro, eles não vão deixar, entendeu? Incomodou e tal, eles derrubam um vídeo. Você está entendendo? Não tem. O Brasil vai ter que achar em algum momento. Já sofreu, né? Ataque, você derrubou o canal. Quem? Você. Isso. O meu foi congelado. Por causa da RT. Olha só, eu não sou amigo de ninguém lá, mas porque eu era linkado com a Ina Finogênova, inclusive eu traduzi e legendei o vídeo dela, uma jornalista russa. Então, o meu canal ficou um mês sem ir para ninguém.
Eu mostrei para o Stuco falou, cara, você está congelado. Aí eu tive que tirar eles, deslinkar eles, porque eles estão bloqueados. E aí eles vão tirando-se. Eles conversar com os russos? Eles apagam likes. E, gente, se faz isso com o canal de YouTube e tal, imagina na base da cidade, que é o que a gente tem que pensar, né? O que não se faz. Porque eu repito isso quando dou aula para a garotada, falando assim, você pode estar com alguém que não tem o acesso, não tem, mas você tem. E você, no contato, você vai passar para aquela pessoa muito do que você também está vendo, ouvindo, falando e tal. Então, o advento disso aqui é a própria disseminação. Né? Esse é o grande problema que eu acho que a gente tem que lidar. A internet veloz, ela lançou, para além do que Mariana, vocês têm filhos, né, nascem na mesma idade, mas eu acho que, para além disso, eu acho que a gente ainda vai começar a entender o impacto nas mentes desse constante. É constante. A gente não tem um descanso. Eu imagino que vocês aqui também, gente, eu estou exausto. A sociedade do cansaço, né? Exaustos. A gente da temporalidade. Que nem o cara do Facebook. O cara do Facebook que eu falei da Guerra Híbrida. Eles estão controlando o tempo todo. A gente não tem descanso. Não tem um sossego. Só se for lá para me esconder em Mauá, em Sana, naquela, né? Não acho nem numa cabana lá sem nada. Vai aparecer alguma coisa. Vai aparecer um drone. Vai vir um drone. E assim, não tem. E vai ter preço isso, né? Quando eu vi de profissionalista, uma coisa que eu achei e agora, nesse contexto que a gente está falando desse comportamento do tempo, ela disse que o psicanalista é o único que privilegia o tempo do sujeito. Só ele sustenta o tempo que é foda que esse sujeito. E eu fiquei pensando nisso, na análise, é o único momento de respeitar, né? Genuinamente. Gente, é por isso que eu estou indo para a Bahia. Não é porque a gente está falando ligando para a temporalidade. Tem família lá. Sou doido para morar lá. Não, eu não vou morar, não. Talvez até vá, né? Porque depois a gente vai estar aprendendo com os indígenas. Mas seguro, é uma outra temporalidade. Tem isso, né? Tem uma temporalidade, uma expansão necessária. Né? E assim, abrir um espaço de intervalo, né? Nessa o silêncio. Não falo para você, mas tem estudantes da comunicação e da psicologia. Olha, e além de ousado de fora também. Né? Gente, então, assim, nós para finalizar, assim, agradeço muito assim, estar com vocês. Eu estava precisando, inclusive, desse contato presencial, entendeu? Porque é muito importante isso. Eu também estou muito cansado. E, assim, é muito importante estar aqui. Hoje, eu falei para a Mariana, é um dia muito especial para mim poder estar aqui com vocês. Porque, assim, tem muito tempo que eu não consigo estar junto de um grupo, assim, com esse acolhimento, para conversar sobre coisas sérias. A gente foi apartado disso. Não só pelo golpe, mas teve a pandemia, né? Eu tive recentemente no IFIX, no Congresso de Filosofia. Isso é muito bom. Vocês não sabem o bem que me faz, né, que está me fazendo poder estar com vocês. Seguramente, eu conversaria com vocês assim horas e gostaria de ouvir também horas e de ideias e de ver sugestões e de entender o que eu também não entendo, né? Acho, só para concluir, né, e reforçar o que eu disse, que assim a gente tem muito trabalho pela frente. Algumas fichas eu acho que outras pessoas devem estar caindo. Acho que o caminho é um caminho de formação de base da população. Nossa população precisa de uma formação de base urgente. Tem que ter um trabalho de base para não sermos mais pegos tão desprevenidos com algumas coisas, né? Para além do problema de uma democracia, de um povo não colonizado e tal, também para a gente saber se defender melhor. E essa necessidade de que haja uma interdisciplinaridade. O pessoal da comunicação está aqui. Eu talvez não, seguramente, tem muita coisa desse campo que eu gostaria de entender melhor, mais propriedade, até para eu poder avançar e trocar também. Entendeu? Esse é um pedido que eu estou fazendo, né? De outras áreas.
seria muito bom de outras áreas também, né? O pessoal da sociologia, o pessoal da, sei lá, da computação, que eu já tenho interlocução com um ou outro, que a gente vai precisar. Essa nova era agora aí, né, não vai recuar, eu acho que não tem que recuar. A internet não é um mal. Não, isso é o ser humano que é fogo, né? O humano, o humano não tem jeito, ele quer controlar, quer dominar, quer destruir, quer tomar conta, quer tudo, né? Quer negar o outro, a existência. Isso é humano, não é a internet. Nós criamos a internet. Entendeu? Então, também descolonizá-la, eu acho que também é um trabalho também pela frente, né, que a gente vai ter. E minha gratidão enorme por estar aqui hoje com você. Né, de coração. Obrigado.